Conversei com a Anya sobre karma familiar e ela, além de já saber o que eu ia falar, ainda por cima disse que a minha dicção era horrível. A gente vai falar um pouquinho sobre grupos expiatórios ou kármicos, mas antes me acompanha na prece de início. Façamos todos os nossos esforços para que essa seja a nossa última encarnação nesse mundo e sermos merecedores de irmos para lugares mais felizes, porque aprendemos a perdoar e a amar. Amém. Eu ainda não li o mangá, então eu só vou falar com o que eu vi nas duas partes do anime, tudo bem? Pra gente entender como que deve estar funcionando a estrutura espiritual da família dos Foggers, que assim como a nossa não é por acaso, vamos entender que, via de regra, as famílias são compostas por três grupos. O grupo um são os kármicos, espíritos que fizeram mal uns aos outros em vidas passadas e pediram para reencarnarem juntos em famílias para aprenderem a se amarem. O grupo 2 são os compulsórios, ou seja, que foram forçados, que por uma misericórdia divina reencarnaram forçadamente na mesma família por estarem em conflitos há muitas e muitas reencarnações. O mais comum é mãe e filho, ou pai e filho, marido e marido, mulher e mulher, não importa, espírito não tem sexo. E o grupo 3, que são os espíritos muito elevados que vêm como missionários, que não tem nada a ver com aquela família e está ali para ajudar a humanidade a evoluir. E aqueles familiares, claro, que vão fazer parte do meio deles. Agora a gente vai falar um por um e ver em qual desses grupos a família dos Foggers mais se encaixa. No grupo um não faz muito sentido o Dwight, a Yor e a Anya estarem aqui. A grande maioria dos familiares que não se dão bem é justamente por conta desse sentimento que é trazido de vidas e vidas passadas. Lembrando que isso não é uma regra absoluta, pois você ou um familiar seu pode estar sob a influência de um espírito obsessor zombeteiro que passou por ali só para curtir uma com a sua cara, sugeriu intriga e você ou alguém da sua família alimentou o pensamento que veio dele e resultou numa briga. Eu estou dizendo isso porque é o que faz mais sentido para mim a forma de atrito como o irmão da Yor e o Dwight se conheceram. E isso é independente do trabalho deles. Se a gente reparar, a família dos Foggers tem até uma convivência pacífica um com o outro. Eles meio que tentam fazer cada um as suas obrigações. Os adultos cuidam ou dão o melhor para cuidar da filha, vamos colocar assim entre aspas, da educação dela. Porque de qualquer forma, a Anya ela está estudando. Então, como eles não são de ficar se degladiando e atacando sem motivo algum, ou por um motivo besta, não necessariamente eles são kármicos. Podem sim ser espíritos endividados, mas não necessariamente um com o outro. E a título de conhecimento, como que manda o espírito obsessor embora? Simples, é só sair da mesma frequência de ausência de amor dele e vibrar nos bons sentimentos e pensamentos, alegria, amor, gratidão, etc. No grupo 2, vamos colocar como por exemplo o caso da Suzanne Richthofen. Uh, quem não, para quem não sabe, ela e o pai dela, eles já vêm se matando um ao outro já há várias encarnações, pois eles são espíritos ainda muito primitivos que não conhecem a lei do amor. Mas a gente não pode julgar porque, assim como nós, eles também são outros filhos de Deus e nossos queridos e amados irmãos. Como nessa encarnação eles não se amaram como pai e filha, talvez seja melhor, por exemplo, reencarnar compulsoriamente como aqueles bebês siameses que nascem grudadinhos juntos, para que assim possam aprender a conviver um com o outro na lei do amor. Não estou dizendo que é o que vai acontecer, mas sim que é comum isso acontecer. Deus dá todas as chances. E como tudo no universo está no mais perfeito equilíbrio e harmonia,
esse ato compulsório é claro que é uma misericórdia divina. Eu não acho que os Foggers estejam aqui nesse grupo, porque ainda que na cabeça deles formou-se uma família por interesse material, eles não se comportam como familiares lá do grupo 1. Claro que existem as birras da Anya e tal, mas ela é criança, e criança é uma esponja. Por onde ela passa, ela costuma puxar a energia em volta dela para ela. Então, mais natural que a Yor, ao levar ela no parque, e depois faz birra pro. E depois acaba fazendo birra pro Dwight e tal. Por conta do que ela pode ter puxado. Ainda que seja uma menina extremamente carinhosa e tal, pois, ainda que seja criança, é um espírito. No grupo 3, eu acredito que é onde os Foggers estão. Pelo menos no meu entendimento é o que faz mais sentido, não sei no seu. Eu disse no começo que é comum uma família de pais com uma alta evolução espiritual terem uma criança ainda mais evoluída que eles para cumprir uma missão de progresso para a humanidade. Mas também ocorre o contrário, como pais muitíssimo elevados aceitarem pela espiritualidade ou por missão terem uma criança cuja o espírito é extremamente atrasado com o propósito de ajudar ele a evoluir. E isso é uma tremenda de uma caridade. Ou os pais que são espíritos muito atrasados e acabam tendo uma criança com espírito super evoluído e é ela que vai dar exemplo para eles, é ela que vai ajudar esses pais atrasados a evoluírem em moral e também conhecimento. Para mim, eu acho que é o caso da Anya. Eu acho que os Foggers foram formados justamente por causa da Anya, que é um espírito muito elevado. Eu, pelo menos, vejo ela como espírito de alta elevação, que veio para ajudar a Yor e o Dwight o valor da vida dentro de um ambiente familiar, para que nesse ambiente, no seio familiar, isso se externe a eles e mude a vida deles como assassinos. E só um adendo, cuidado com essa coisa de família em primeiro lugar e bons costumes. Essa frase ela é falada lá no umbral, lá embaixo pelos espíritos que ainda estão nas trevas, porque eles sabem que com essa frase, família em primeiro lugar, defensora dos bons costumes, coisa assim, eles criam preconceito e atrasam o progresso da humanidade. Cuidado para achar que você concorda com isso, quando na verdade você só está na mesma frequência que isso, tá ok? Sobre os karmas das profissões da Yor e do Dwight, o bem que você faz anula o mal feito. Por isso que, ainda que a Yor e o Dwight tenham ceifado vidas e isso vai ter um baita débito perante a justiça divina, exige também o mérito deles por ajudar na educação e no amor de uma órfã, de, de aprender de coração a ser alguém melhor aí no âmbito familiar, como a Yor tenta ser para a filha, colocar ela assim, de mentirinha, e até tentar aprender a cozinhar melhor para eles. Feito de coração, gestos simples contam, o pouco com Deus é muito. Parece que não, mas para um espírito atrasado que ainda tem aquela vida deles, já é alguma coisa, já é bastante. Toda árvore gigante começou com uma pequena semente, e esses atos em família no dia a dia deles é visível o quanto os laços deles vão se fortalecendo, assim como é com os nossos. Então, plantemos o amor em nossos familiares e que Deus regue com a luz dele em suas vidas, tudo bem? Me acompanha na prece de encerramento. Cada uma dessas pessoas são nossos queridos e amados irmãos, e aos irmãos nós damos apenas o amor. Então é isso, muito obrigado, fiquem com Deus, tchau!